Cara, tem um cara aí, um gavetinha aberta, conhecido aí entre os amigos dele aí, que é a nossa arma secreta. Gavetinha aberta, eu acho. Porque não tem assim, ninguém sabe como é que tá o Pedrinho, né? O Pedrinho tá uma máquina mortífera. Deve te perguntar o tempo inteiro, vai chamar o Pedro pra pelo menos um amistoso. Em setembro aí. E tal. Fala do Pedro aí pra Tá nós. jogando muito. Tá jogando muito. Não é eu que estou convocando, é ele, a performance dele que está se convocando. Num jogador com características específicas para função. Exatamente. Isso é uma parada que a gente também tava falando aqui. Cara, ele é um 9 que talvez a gente esteja precisando mesmo, né? Ele faz um pivô como, sei lá, cara. Aqui no Brasil é brincadeira o pivô que ele faz, cara. Cara, foi contra o Atlético Paranaense, talvez. Sei lá, eu sei que qualquer situação que ficar complicada, o Santos jogava lá nele, chegava nele, parava, botava e fazia o que queria com a bola. Mas O cara tá metendo bicicleta, irmão. Pois é. Ontem teve um lance específico de uma bola que colocaram nele e ele escora para Arrascaeta, vindo ele finaliza do lado do Everton, um lance perigoso. Então tu vê as percepções, é um jogador que não só tem qualidades técnicas, como raciocina numa mesma dimensão que esses jogadores que apresentam. Então ele tem uma característica difícil. Não vai ter velocidade. Se quer dele velocidade, não vai ter. Não vai transição em velocidade, não vai ter. Mas vai ter um pivô, um jogador da jogada combinada e de cabeceio. Sim. E vocês estão fazendo aí vários ciclos de assistir diversos jogos, assistir um monte de coisa, então quer dizer que tem um espacinho naquela existe um processo, né? Uma rotina nossa. A gente trabalha diariamente na CBF das 10 da manhã às 7 da noite, né? Todo é um núcleo duro que a gente chama de 9 componentes. Uns agora estão viajando, o Fábio e o Matheus estão na Europa, vão acompanhar o Lucas Veríssimo lá no Benfica, estiveram vendo o Atlético de Madrid ontem, vão na Juventus. O Sampaio, junto com o Gui, nosso fisiologista, está no México acompanhando o Dani Alves. O Tite está indo agora para a Europa com o Juninho, Paris e Londres, né? E a gente continua acompanhando. Ontem a gente esteve no Allianz Arena, acompanhando Palmeiras e Flamengo. Agora tem os jogos de meio de semana da Copa do Brasil. Então o processo é esse. Voltando à CBF amanhã, a gente discutir o que você viu e a gente olha os jogos todos, né? Não um pedaço de jogo, nem melhores lances. Olha, discute, revê esses jogos, discute essa lista larga, mantém esse processo de pertencimento do atleta. A gente está falando do Pedro. O Pedro é um jogador que tem... A gente divide as relações, né? Tipo, tem 10 jogadores que eu acompanho, o Matheus acompanha outros, a gente leva essas informações para o Tite. O Pedro é um cara que está sempre... Está bem, vamos lá, não desiste, a gente está observando, continua. Então, a gente está sempre... para que o atleta... Agora você está fazendo isso? Não, a gente faz sempre. Eu peguei o gancho agora. Porque agora é fácil falar do Pedro, né? Agora é fácil que ele está jogando. Fácil, agora tá porque fácil. Antes, Agora ele ele tá já jogando, mantinha essa relação de, poxa, continua trabalhando, que está nessa lista de jogadores importantes. E isso é legal porque eu não sabia. Então a CBF, vocês falam com o jogador. Cara, mantém aí, continua. Te fala por WhatsApp e a gente vai até eles, né? Ou no seus CTs, ou conversar com as suas comissões, conversar com o seu departamento físico, clínico. A gente usa muito, médico fala com médico, preparador fala com preparador, dirigente fala com dirigente, para ter a mesma língua, treinadores falam com os treinadores, com os atletas, conversamos muito com os atletas. É um acompanhamento diário. Assim como, desculpa, é uma coisa legal para falar que aconteceu conosco recentemente, eu não tenho instalado, a gente faz também consultoria com o atleta. A gente trouxe o Felipe Luiz para ficar um dia inteiro conosco. Legal. Por quê? Porque ele é um jogador diferenciado. Não, quando acabar a carreira ele vai para algum treinador de gênero, alguma coisa. Isso aí As percepções que ele tem em termos táticos e o nível pessoal dele é muito grande. É muito grande. Então a gente trouxe ele, não sei um dia inteiro, eu acho que era no início da tarde, e ficamos a tarde toda fazendo perguntas para ele, daquilo que ele dimensionava dos trabalhos, daquilo que foi na seleção, daquilo que foi nos treinamentos, daquilo que era nos seus clubes, para que a gente tivesse uma cadeira vazia e que o atleta pudesse trazer para nós algumas informações, alguns sentimentos que ele sentiu de experiências todas. E agora me fez lembrar... Como foi feito com o Fernandinho lá em Manchester. A última vez que a gente foi em Manchester para acompanhar os jogadores que estão lá, né? O Ederson, o Gabriel Jesus que estava lá,
acho que foi o Fábio que foi nessa viagem, sentou, almoçou com o Fernandinho. A gente mantém essa relação, porque é difícil. A gente esteve com os atletas convocados em junho. Vamos estar com eles novamente em setembro e depois em novembro. Então tem que haver uma maneira de aproximar. E essa maneira não pode ser só online, né? Ela tem que ser presencial. E a gente tem feito isso. Esse negócio do Pedro que você está falando, não de agora, justamente. A gente que é flamenguista, a gente acompanha o Pedro direto, a gente está muito mais próximo disso. E a gente sabe que não é de hoje que o Pedro está jogando bem, apesar de ele estar reserva do Flamengo, mas para 2020, se não fosse o Pedro, eu acho que a gente não era campeão. Né? Teve um período que o Flamengo ficou, sei lá, quantos jogadores com Covid, e ele fez gol um atrás do outro e tal, ele foi muito importante. E teve aquele, e isso é uma coisa que me divide muito, né, foi na Olimpíada, né? O Pedro foi convocado para a Olimpíada, era para ele estar nesse grupo. E o Flamengo não liberou, né? Que também foi um período de queda de braço do Flamengo com a CBF. Isso aí, né, porque tinha muitos jogadores convocados, não só do Brasil, mas de outro, teve a Copa América junto, foi uma confusão, e o Flamengo não quis liberar o Pedro que não precisava, né? E aí a gente só consegue saber de o que a mídia passa, né? Mas claro que ele ficou chateado, óbvio que ele queria ir pra Olimpíada, e ainda mais que eles ganharam o ouro e tudo. E ele tinha jogado nos jogos antes, né? E tinha feito gol e tudo e tal. Vocês já estavam olhando ele desde lá, né? Desde antes, obviamente, ele foi ser convocado pra lá. Pesou pra vocês ele não ter ido pra Olimpíada, jogar pra vocês verem mais ele de perto? Sim. E anteriormente nós tínhamos convocado o Pedro quando estava no Fluminense e ele machucou. E aí veio o Richarlison em volta, no lugar dele. Porque eu conversei com o Abel e o Abel falou assim, Tite tem um jogador que ele é gol, ele cheira gol, ele tem que é o Richarlison. Se tiver um jogador com essas características diferentes do Pedro, tem. E eu tenho uma muito boa relação e sei da qualificação do Abel e trouxe o Richarlison na sequência porque a gente acompanhava. Mas o Pedro já vinha naquele momento. Veio depois também e entrou num jogo contra a Venezuela, que nós precisávamos ir aqui em casa. A Venezuela veio com um caminhão e mais um ônibus e mais tudo lá atrás. E nós batendo, e precisava de um duplo pivô na frente. E lembro que a gente colocou ele, Gabriel Jesus, eu acho que foi ele e o Richarlison por dentro, nós ganhamos da Venezuela aqui. Então é um jogador que empresta essa característica que a gente vem. Depois ele teve um momento que não deu uma sequência, mas de alguma forma torcendo sempre para que ele tivesse, por essa característica também. Sim.